Duas partículas A e B, eletrizadas com cargas positivas, são colocadas próximas uma da outra no vácuo. Sabe-se que as massas das partículas são iguais e que a carga elétrica da partícula A é maior que a carga elétrica da partícula B. Considerando que sobre as partículas atuem apenas as forças de natureza eletrostática, de acordo com as leis de Coulomb e de Newton, imediatamente após serem soltas, as partículas elas se... Primeiro, a questão falou para a gente que as partículas possuem cargas positivas, as duas, então elas vão se repelir. A gente já consegue descartar a letra D e a letra E. Tranquilo? Bom, segunda coisa. As partículas possuem massas iguais. Massas das partículas são iguais. E a carga elétrica da partícula A é maior do que a carga elétrica da partícula B. Isso aqui não vai influenciar na aceleração, até porque a massa das partículas são iguais. E eu vou fazer a conta aqui dessa situação, tá? Vou fazer uma continha ali para essa situação. Então, assim, o fato de a partícula A ter uma carga elétrica maior que a partícula B, isso não vai influenciar na aceleração. Então, a aceleração das duas vai ser a mesma. Até porque a massa das duas cargas são as mesmas. Tudo bem? Então, o gabarito é a letra A. Elas se repelem e ficam sujeitas à mesma aceleração. Tranquilo? Vamos fazer essa situação aqui, ó. Temos aqui a partícula. As duas são positivas. Essa aqui é a partícula A, tá? E essa aqui é a partícula B. E aí é o seguinte. Quais são as forças que estão atuando em B? Apenas a força F de interação eletrostática. Tranquilo? Então, eu vou chamar essa resultante aqui de FB, tá? É a força resultante em B. Tudo bem? Agora, vamos lá para a partícula A. A partícula A também... Opa, perdão. Também tem uma força atuando em cima dela, tá? É a força de repulsão eletrostática, gerada pela partícula B. Assim, pela terceira lei de Newton, a gente já sabe que isso aqui é igual, tá? Essas duas forças, elas são iguais. Beleza, perfeito. Essas duas resultantes aqui são iguais. Então, olha o que a gente vai fazer. Aqui, a gente vai trabalhar com as forças individualmente, tá? Quem seria a força resultante em B? Seria igual a massa de B vezes a aceleração, que eu vou chamar de aceleração de B, tá? Que é exatamente a força de interação eletrostática, tá? Então, é a constante do meio vezes a carga QA vezes a carga QB sobre a distância entre essas duas cargas ao quadrado. Perfeito? Eu estou trabalhando com as duas forças individualmente, tá? Eu vou passar essa massa aqui de B para o outro lado dividindo. Perfeito? Então, o que nós vamos ter? Que a aceleração de B ela é igual a K QA vezes QB sobre MB, que é a massa de B, vezes
a distância entre as duas cargas ao quadrado, beleza? A força A vai ser a mesma coisa, ó. A força resultante em A vai ser quem? Vai ser a massa de A vezes a aceleração de A. Isso aqui vai ser igual a carga, melhor, a constante eletrostática vezes a carga, que é A, vezes QB, sobre a distância entre as duas cargas ao quadrado. Tá vendo? Vou passar a massa de A para o outro lado dividindo. Então, a aceleração de A é igual a K vezes QA vezes QB sobre a massa de A vezes a distância entre as duas partículas ao quadrado. Só que a questão falou pra gente que as duas massas elas são iguais, tá? MA é igual a MB. Se as duas massas elas são iguais, então essas duas expressões aqui também são iguais, ó. Observa que aqui a única coisa que é diferente é a massa. Mas só que a questão falou pra gente que é igual, então as duas acelerações são iguais, ó. A aceleração de A é igual à aceleração de B. Tudo bem? Se a gente substitui, sei lá, uma massa M aqui, ó. Se as duas massas são iguais, isso aqui tudo é igual a M, por exemplo. Aí a gente só coloca aqui, ó, vai ficar as duas expressões vai ficar a mesma, tá? Então as duas acelerações são iguais.